Vamos para Brasília, que o governo federal deve liberar mais de R$1 bilhão para fazer o socorro ao Rio Grande do Sul. São as emendas parlamentares. Deixa eu saber com a Nelly como isso vai acontecer. Boa tarde, querido. Nos atualize, porque o governo está nessa de várias frentes para a liberação do dinheiro. Estamos aqui falando sobre as emendas. Como se dará esse processo? Boa tarde para você. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Aqui no Palácio do Planalto, nesse momento, acontece a 5ª reunião de situação, acompanhamento que o Executivo faz, então, da situação no Rio Grande do Sul. Participam dessa reunião diversos ministros, entre eles Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Ele que, inclusive, estava agora há pouco conversando com os jornalistas no comitê de imprensa aqui do Palácio do Planalto. E a informação que nós temos é que, Aros, esse volume de emendas chegando a R$1 bilhão, então, é resultado, primeiro, daqueles 614 milhões de reais que foram anunciados ontem pelo governo federal e que devem ser somados a cerca de 548 milhões de reais que também devem ser, então, liberados pelo governo federal, se assim o Congresso Nacional acabar aprovando. Então, o governo federal vem se mobilizando desde os últimos dias para levar ajuda ao Rio Grande do Sul, que sofre a sua pior enchente da história, e o presidente Lula acabou dando algumas declarações no dia de hoje, mais cedo. Ele disse que a burocracia não deve impedir que os recursos cheguem para ajudar na reconstrução do Estado e também na ajuda humanitária. Haverá falta de recurso para atender a necessidade do Rio Grande do Sul. Tomamos a primeira iniciativa e eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Tribunal de Contas e a Suprema Corte para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes para que a gente não fique permitindo que a burocracia crie entraves para a gente facilitar o dinheiro. O presidente Lula se referia principalmente ao projeto de decreto legislativo que acaba, então, retirando a obrigatoriedade do Poder Federativo, da União, cumprir, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso apenas do Rio Grande do Sul, para que assim possa transferir recursos de forma mais ágil e menos burocrática. Esse projeto de decreto legislativo acabou sendo, então, apresentado no dia de ontem aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula fez essa apresentação ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e essa apresentação acabou resultando, então, numa aprovação desse projeto de decreto legislativo já no dia de ontem na Câmara dos Deputados. Uma votação simbólica acabou aprovando esse projeto, então, que deve ser votado ainda hoje pelo Senado, e aí, então, faz com que menos burocracia exista no sentido da liberação dos recursos para o Rio Grande do Sul. Em outra participação do presidente Lula, em outro trecho da entrevista que ele acabou concedendo no dia de hoje, Lula acabou dizendo que neste momento de precariedade e também de situação difícil do Rio Grande do Sul, as diferenças políticas devem ser esquecidas, principalmente em relação à polarização, para que a ajuda também chegue mais rápido ao Estado. Esse negócio da gente tentar trabalhar junto com a Câmara e com o Senado, por isso que eu convidei os dois presidentes para ir comigo para o Rio Grande do Sul, é porque a gente não pode permitir que, por conta do processo eleitoral deste ano, a gente possa prejudicar algum município. Sabe, a política e as eleições de 2024 não pode ser um pretexto para a gente prejudicar o município que está precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente tem que estar com a Câmara e com o Senado junto, trabalhando junto, compartilhando as coisas, para que todo mundo faça de comum acordo o melhor para resolver o problema dessa crise e outras crises que porventura a gente tenha.
O governo federal tem uma certa pressa em relação ao envio de recursos para o Rio Grande do Sul, porque, de acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, só nesse âmbito, então só nesse setor dos transportes, seriam necessários pelo menos R$1 bilhão para a recuperação da infraestrutura logística ali do estado. Esse número pode ser ainda maior, já que é preciso esperar a água baixar para então realmente contabilizar os prejuízos. Aros. Anélia, a gente tem acompanhado aí o drama nas regiões urbanas, né, com casas alagadas, comércio destruído, mas do outro lado a gente tem também o agronegócio, porque houve, sem dúvida nenhuma, destruição de lavouras, eventualmente que tinha estocado, pode ter sido também perdido, e há essa preocupação, há segmentos do agronegócio importantes lá nessa região do país. A minha pergunta é a seguinte: qual é a mobilização do governo, ou o olhar do governo para dar atenção a isso, para o agronegócio neste ponto específico? Pois é, Aros, o presidente Lula teve reuniões nessas últimas horas com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, primeiro para externar a preocupação dele em relação ao preço do arroz, produto esse que é, então, o mais produzido no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, e também feijão, os dois alimentos que fazem parte do prato típico e básico do brasileiro. O presidente Lula externou, então, uma preocupação com os preços que deveriam subir, porque esse é um momento que deveria estar sendo feita a colheita desses produtos. O presidente Lula diz que, com certeza, vai haver um atraso e, consequentemente, esse atraso vai acabar impactando, então, no preço dos alimentos. E aí o presidente Lula pediu para que os dois ministros fizessem, então, mobilizações no sentido de manter o preço acessível a todos os brasileiros, e o presidente Lula deve se reunir também com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. De acordo com Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve fazer o convite para que Eduardo Leite, então, se reúna com o presidente Lula no sentido não apenas de trazer uma solução para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, para impactar menos, então, nesse aumento do preço dos alimentos, e ainda trazer também soluções para outros setores. Só lembrando que o presidente Lula acabou externando a possibilidade de importar arroz e feijão de outros países por conta de um possível desabastecimento provocado também pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Anélia, eu estou vendo aí ao seu lado uma movimentação, pelo reflexo do paredão aí também, uma movimentação dos colegas. O que está acontecendo por aí? Quem vai falar agora, neste momento aí atrás de você? Ou ninguém? É o ministro Paulo Pimenta. O ministro Paulo Pimenta já está posicionado aqui. Daqui a pouco eu levo a informação para vocês. Vou te liberar para você posicionar aí também, para trazer a fala do ministro aqui para a gente ao vivo. Deixa enquanto ele se posiciona lá para a gente ouvir o ministro Paulo Pimenta. Você, Alan Gani, trouxe esse ponto que envolve agora a última notícia trazida pelo Anelli, que é a história da inflação. Perfeito. E agora com um adendo dessa perspectiva de desabastecimento de alguns produtos em função da chuva. Qual é a tua leitura sobre essa posição do governo de dar atenção para esse ponto e prevendo, inclusive, a possibilidade da importação? Eu acho que é válido, porque houve uma destruição da capacidade de oferta, então você tem a destruição da lavoura e também há uma destruição de toda a infraestrutura, de toda a logística. Então, de qualquer modo, o alimento ele vai ter dificuldade de chegar no supermercado, e se chegar, vai chegar em menor quantidade, seja porque a logística está prejudicada, ou seja porque essa produção ela foi menor. E a gente sabe que uma menor quantidade significa preços mais elevados. Então, para suprir isso, é válido você importar de outro país, é uma forma de você atender aí aos interesses da população. E a tua análise, Segré? Eu espero que o ministro Fávaro tenha comentado para o presidente que 75% da colheita de arroz já foi levantada. Então não é um problema estritamente de oferta. Vai ser sim o problema de infraestrutura, como chega até lá.
Em relação ao feijão, tem a possibilidade de comprar da região de Salta, que é o oeste argentino, que é produtor de feijão e não consome. A Argentina não consome feijão preto como se consome Brasil. E aí tem a vantagem que não tem imposto de importação. Então poderiam ser 2 caminhos que possam ajudar para isso. E falando nessa ajuda, eu gostaria de fazer um comentário muito rápido, Aros, de ajuda que o governo argentino ofereceu para Rio Grande do Sul, que são 20 efetivos e caninos da Polícia Federal Argentina, experto em logística da Comissão de Cascos Brancos, um avião para transporte de pessoas e carga, 3 helicópteros de traslado e evacuação,